Olá! Hoje a gente vai conversar um pouco sobre propriedades termofísicas. Essas propriedades, elas vão nos acompanhar durante todo o semestre, durante toda a nossa disciplina de Operações Unitárias 2. Então, eu quis trazer isso aqui em vídeo para tentar fixar bastante esse conceito com vocês, porque ao longo das aulas vocês vão estar sempre escutando sobre as propriedades. A matéria, ela exibe efeitos térmicos, ou seja, a gente observa fenômenos que estão associados quando ocorre uma troca de energia térmica entre a matéria e o ambiente que ela está inserida. Hoje vamos conversar sobre 4 propriedades termofísicas específicas e vamos primeiro falar sobre esse termo, propriedades termofísicas específicas. É físico porque a gente consegue medir, consegue observar o fenômeno que está acontecendo sem que haja uma mudança na identidade da matéria, em sua composição. É termofísico porque está associado com a mudança de temperatura. E é específico por quê? Porque cada substância tem a sua propriedade, o seu valor. Vou explicar para vocês sobre 4 propriedades termofísicas, que são densidade, que também é conhecida como massa específica, condutividade térmica, difusividade térmica e calor específico. E por que eu vou falar dessas 4? Porque são 4 propriedades que a gente vai usar muito durante a nossa disciplina. Uma das metas da disciplina é fazer o dimensionamento de um equipamento térmico. E é fundamental a gente conhecer, a gente conseguir calcular a quantidade de energia que está envolvida num tratamento térmico de um fluido alimentício. Então vamos começar a falar aí sobre essas propriedades. A massa específica expressa a razão entre a massa de uma substância e o volume que aquela substância ocupa. Já o calor específico é a quantidade de energia térmica que uma unidade de massa de uma substância precisa absorver ou perder para ter uma mudança de uma unidade em sua temperatura, sem que ocorra mudança de estado físico da matéria. Vamos falar em termos práticos de calor específico. Eu vou fazer uma comparação entre a água e o alumínio. Vamos pensar numa temperatura ambiente próximo de 25 graus Celsius. A água ela tem calor específico de 1 quilocaloria por quilograma grau Celsius. Já o calor específico do alumínio nessa mesma temperatura é 0,21 quilocalorias por quilograma grau Celsius. Ou seja, o calor específico da água é 5 vezes maior que do alumínio. O que isso significa? Que a água precisa de muito mais energia térmica para elevar a sua temperatura. Então, vamos pensar num exemplo. Se eu pegar uma panela de alumínio, colocar água nessa panela de alumínio e colocar no fogo. Vamos pensar que a massa da panela é a mesma massa que eu tenho de água lá dentro. E aí eu vou começar a aquecer essa panela com a água dentro. Depois de um tempinho, eu vou lá colocar minha mão dentro da água. Eu não vou sentir muito a mudança de temperatura. Depois de pouco tempo, eu não vou queimar minha mão naquela água. Por quê? Porque a água ela precisa de muita energia para aumentar a sua temperatura. Já se eu colocar a mão na minha panela, nesse mesmo tempo, eu coloquei uma mão na água e uma mão na panela, provavelmente eu vou queimar minha mão. Por quê? Porque o alumínio ele precisa de 5 vezes menos energia que a água para ele começar, para ter essa elevação de temperatura. Então, ele precisa de muito menos energia. Eu vou ter essa sensibilidade de temperatura, de estar queimando minha mão muito mais rapidamente, colocando a mão na panela do que na água. Agora vamos falar sobre condutividade térmica. Vocês já viram bastante sobre condutividade térmica nas nossas aulas de fenômenos de transporte.
A condutividade térmica é aquela constante de proporcionalidade da lei de Fourier. Ela quantifica a habilidade de um material conduzir calor, conduzir energia térmica. E a gente tem os materiais que são bons condutores de calor, que são conhecidos como dissipadores de calor, e alguns materiais que são maus condutores de calor, que são os isolantes térmicos. Então, assim, vamos dar exemplos. Se eu pegar os materiais metálicos, eles são bons condutores de calor. No geral, um material metálico, ele tem aí um valor de condutividade na casa de 200, 300 watts por metro Kelvin, que é a unidade do Sistema Internacional. Já a madeira, ela tem o valor de condutividade térmica próximo a 0,15, 0,18, até 0,20, dependendo da madeira, watt por metro Kelvin. Então dá para perceber a grande diferença de valor entre um bom condutor e um mau condutor térmico. Se a gente quiser fazer uma experiência rápida, eu vou pegar uma placa de metal e eu vou pegar uma placa de madeira. Em cada uma dessas placas eu vou colocar uma pedra de gelo em cima. Então aqui está o meu metal e aqui está a minha madeira. O que vai acontecer com esse gelo? O gelo que está em cima do metal, ele vai derreter bem mais rapidamente, vai ocorrer a fusão desse gelo. Por quê? Porque o metal é um bom condutor de energia térmica. Já o gelo que está aqui na minha madeira vai demorar para derreter, porque a madeira é um isolante térmico, ou seja, é um mau condutor de energia térmica. Para finalizar, então, as 4 propriedades térmicas que eu queria conversar, a gente tem a difusividade térmica. No Sistema Internacional, a difusividade ela é expressa em metros quadrados por segundo. E a difusividade é a propriedade que informa quão rápido ou quão lento uma substância reage a uma mudança de temperatura, como que ela sente dentro dela essa mudança de temperatura. Então, assim, quando a gente tem materiais que têm elevada difusividade térmica, esse material ele sente rapidamente a mudança de temperatura dentro dele. Então, está muito relacionada com a difusão do calor dentro do material. Essas propriedades, essas 4 propriedades que eu conversei aqui com vocês, elas estão tabeladas para os mais diversos tipos de materiais e para muitas temperaturas. Então a gente tem aí uma ampla bibliografia com diferentes valores para materiais sólidos, líquidos e gasosos. É muito fácil hoje em dia encontrar os valores tabelados para muitas substâncias. Nós somos da engenharia de alimentos, né? E aí, quando a gente fala em alimentos, a gente sabe que quando a gente tem um alimento que é formado por diversos ingredientes, nós temos um sistema multicomponente. E aí não tem como a gente ter tabelas, ter todos os valores de propriedades tabelados para cada sistema multicomponente, porque também, assim, entre um e outro tem variação. O que eu quero dizer com isso? Variação em composição. Vamos pensar aí num leite achocolatado. Se eu vou fazer, vamos pensar aí num tratamento térmico de um leite achocolatado. Para eu fazer o dimensionamento do meu equipamento de tratamento térmico, eu preciso ter as propriedades termofísicas daquele produto leite achocolatado na temperatura, em cada temperatura que eu vou processar. E aí, um leite achocolatado ele é formado por o quê? Por leite, por soro de leite, por chocolate, por cacau, ou tem sacarose, tem uma gordura vegetal hidrogenada, tem espessantes. E aí eu tenho diversos tipos no mercado de leite achocolatado. Eu não tenho uma fórmula única. Eu posso ter um leite achocolatado com menos gordura vegetal, outro com mais gordura vegetal. E isso já varia
a composição do meu alimento. Então, existe uma propriedade específica para o leite achocolatado? Não, vai depender do quê? Da composição desse alimento, desse produto. Então, para isso, dentro da engenharia de alimentos, a gente tem equações que são em função de temperatura e composição, e essas equações a gente consegue manipular e fazer o cálculo das propriedades termofísicas dos alimentos, das propriedades que interessam. Então, essas equações, elas são aí em função, como eu falei, de temperatura e composição, ou seja, eu preciso saber a quantidade de carboidrato, de proteína, de água, de lipídios que tem dentro desse meu alimento. Eu sabendo essa composição e tendo uma temperatura específica, eu consigo fazer o cálculo das propriedades para que eu possa aplicar essas propriedades nos meus cálculos, no meu dimensionamento do tratamento térmico desse fluido alimentício. Tá bom? Então, assim, essa foi aí a nossa primeira aula do conteúdo de operações unitárias. Espero que seja proveitoso, que nesse momento aí que a gente está passando, né, de pandemia, que a gente tenha aí, consiga ter essa interação virtual, que eu consiga passar por aqui um pouco dos conceitos da disciplina. Até o próximo vídeo, então.